Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente das Plantas. Hoje é a lição 110, que eu venho chamando a atenção que há necessidade de discutir o princípio inteligente nas plantas, o psiquismo das plantas, olhar uma visão holística das plantas. Os corpos multidimensional das plantas precisam ser entendido. Então hoje eu vou pegar o tema da formação dos átomos e as plantas. Esse é uma adaptação do trabalho da hipótese do Hernani Guimarães, que ele deixou um trabalho fantástico sobre psiquântico, tentando mostrar como faz essa ligação numa visão física bem forte. Ele apresenta umas hipóteses que naturalmente eu estou adaptando para esse caminho das plantas. Então uso muita coisa do Jorge, com muita coisa do Jorge Andréa, com muita coisa do Hernani, porque são, na minha ótica, quem melhor apresentou trabalhos. Apesar de ter trabalhos aí do Burt sobre campo eletromagnético, do Sidraque, mas trabalhar com a ideia do perispírito e o corpo, ninguém fez melhor do que o Jorge, do que o Hernani Guimarães. E também tem o Décio Iandolo, que está trazendo também bastante trabalhos, fazendo a garimpagem, ele como bom professor de fisiologia que ele está trazendo bastante trabalhos. Mas nessa deformação do átomo das plantas, nós vamos lembrar ainda, o elétron em movimento equivale a uma corrente elétrica fluindo através de um condutor. Então o elétron está girando ali em volta do núcleo e equivale como se fosse uma corrente elétrica ali fazendo aquele trabalho. Toda carga elétrica cria campos magnéticos em seu redor. Isso é conhecimento primário da física. O elétron do átomo perispiritual em movimento cria campos magnéticos, porque existe o corpo da planta, existe o corpo etérico, o perispírito, tem o corpo mental, o corpo inconsciente, atual, passado e o puro, que a gente pega modelos que veio do Jorge Andréa, porque sempre é difícil, porque você às vezes tem que criar modelos, e criar modelos geométricos não é tão fácil, porque às vezes abre leque, mas o modelo geométrico, para você ter uma ideia, cria-se na maioria das vezes modelos matemáticos, depois os modelos geométricos. E a gente vem tentando mostrar alguns modelos que vamos mostrando nessa direção. Mas eu quero falar como é que é essa deformação, porque é muito importante para o entendimento da mensagem daqui para lá e de lá para cá. O campo de natureza magnética é o campo biomagnético. O campo biomagnético do átomo perispiritual, lá no átomo do perispírito, é análogo ao átomo do corpo físico. Deve se manter compensado e só se manifestará se o átomo perispiritual for submetido a um campo de certa intensidade. Senão ele não se manifesta. Tem que ter um campo de uma certa intensidade. E quando é que esse átomo do perispírito se manifesta? Na hora que tem um campo. Por exemplo, no ser vivente, o tempo todo está interagindo. A quarta dimensão com a terceira é o tempo todo. Quando vai nascer alguém, é o campo todo. Um fenômeno de materialização, desmaterialização, nascimento, morte, é esses caminhos. Você vai entender. Um fenômeno mediúnico é um caminho que há em ação o campo eletromagnético. Você vai ver esse entendimento. Até na experiência fora do corpo, que é estudada, também você vai encontrar esse fenômeno do campo eletromagnético. Você vai entender. Essas pessoas que se transportam, tem muito trabalho dessa dupla visão, tem muito trabalho sobre isso. Mas não é o caminho que eu quero, porque eu quero puxar para a planta para a gente poder entender isso. O átomo perispiritual tem spin. Lembra que spin, eu já falei, deixa eu ver se eu vejo uma fotografia aqui do spin para mostrar. Aqui o spin, olha essa fotografia aqui do spin.
o átomo girando, ele vai ter o spin que ele diz gira. O elétron ele tem spin, ele gira em volta quando ele gira, ó, você vê um para cima, outro para baixo, ele vai fazer isso muito, muito bem. Esse spin, ele tem rotação sobre si mesmo e cria uma fonte de campo bioelétrico. Então você veja, se o spin cria fonte, imagine, nós estamos aqui, o elétron pode estar numa antimatéria distante e ele também cria campos lá. Olha essa história do campo eletromagnético, como é muito importante, é tão importante que na física tem 4 forças que ele estuda: força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnética e gravitacional. Então essa eletromagnética é importantíssima na compreensão de quase todos os fenômenos da física. E juntando a física com a biologia para você formar esse campo biomagnético que o Hernani vai trabalhando, estudando isso. Ele diz: adotando o resultado observado com a matéria física, os átomos perispiritual manifesta fenômenos equivalentes a ferromagnetismo, diamagnetismo, quando submetido a um campo intenso. Há uma polarização magnética do átomo perispiritual. Há uma fragmentação. O Hernani chamava muita atenção disso, que ele dizia o seguinte: a interação entre matéria física e matéria perispiritual. Eu estou lá falando muito isso, porque como eu já está na lição já 110, nós falamos lá atrás no perispírito das plantas, do corpo etérico das plantas, do corpo mental, nós falamos isso. Por isso que eu não vou entrar em detalhes, porque está lá atrás, nessa série. A interação entre matéria física e matéria perispiritual é necessário que o campo da matéria física possa influenciar nos átomos perispirituais, polarizando magneticamente. Como é que um átomo aqui da matéria física vai influenciar o átomo da matéria perispiritual? Ou o contrário da matéria perispiritual vai funcionar aqui? Ele usa esse campo biomagnético, que é um dos caminhos de fazer isso, uma das ligações. Tem outros, essa é uma das ligações. O campo biomagnético da matéria física atua com certa intensidade sobre os átomos perispiritual. Ele atua aí com uma certa intensidade. O átomo físico e o átomo perispiritual, em 3 dimensões, que é essa nossa aqui, tem diâmetros iguais e não deve ter interações duráveis. Se o átomo do perispírito for igual o átomo aqui do corpo físico, não vai ter durável, não tem facilidade, porque um precisa captar o outro. O diâmetro físico é maior que o diâmetro perispiritual projetado em 3 dimensões. A matéria perispiritual mais densa que a matéria física, os átomos perispirituais menor do tamanho que um átomo físico, o campo magnético dos átomos físicos é menor número que o do perispírito. E a incidência sobre cada átomo perispiritual seria muito reduzida, pouca interação. Eu vou daqui a pouco mostrar isso melhor para vocês como é que é feito. Por exemplo, um átomo aqui, nosso, o modelo que tem o núcleo com o átomo, com o núcleo positivo, com o próton, com o nêutron, que também já tem dezenas de partículas já descobertas ali dentro, porque o próton é formado de partículas, quarks, a outras é formada, tem o meso e tem o gluon para manter ali, dar os recados para manter aquilo tudo unido. Mas o que acontece, o átomo do perispírito também tem elétrons, tem núcleo. O átomo do perispírito,
ele é maior, a densidade é maior. Ele é maior porque ele já tem uma frequência diferente da frequência nossa. Então o átomo do físico juntou com o outro, não vai dar liga, o outro é maior do que o daqui. Não vai ter como o daqui captar. O daqui, para captar, precisa se unir vários átomos formando moléculas grandes. Ela tem condição de agir sobre os átomos do perispírito, porque as moléculas são grandes. Você pega uma molécula de proteína, ela é imensa. Tem um peso molecular de 10 mil até milhões. Moléculas grandes, são moléculas grandes de proteína. A molécula do ácido nucleico é grande. Então ela tem uma capacidade de essas grandes de se unir com o outro e atrair. Por isso que no processo, por exemplo, de nascimento é muito importante essas moléculas. Por isso que a síntese da proteína para formar isso é muito importante. Por isso que na genética é muito importante isto para atrair o átomo do outro lado, porque senão não vai fazer essa atração. É preciso ter essas proteínas, essas moléculas maiores para atrair, e ao mesmo tempo tem uma afinidade, tem um campo eletromagnético daqui com afinidade lá. O diâmetro do átomo vai chamar. Um grupo de átomos físicos, molécula, interage com o átomo e o perispírito de tamanho próximo da terceira, haverá interações. Se o número de átomos físicos, moléculas, vai interagir com o átomo do perispírito. Porque o perispírito é como se ele tem uma capacidade de expansão maior. Ele tem uma densidade diferente da nossa. A estrutura dele é mais rarefeito. Ele é mais rarefeito. É quintessenciado, como ele diz. Por isso que o espírito passa pela parede. O espírito passa, porque ele tem, a matéria dele, essa aqui não é abstrato, essa aqui está na terceira dimensão, ele está na quarta dimensão, é mais fácil dele fazer isso, dele passar. Mas o estudo da densidade perispiritual, nós temos um capítulo que falamos só sobre isso. A matéria perispiritual sofre polarização magnética quando aproxima da matéria física. Ela sofre, a polarização magnética atrai. Esta polarização suscita na matéria perispiritual o aparecimento de um campo biomagnético. Então a polarização, essa matéria física aqui forma um campo biomagnético lá no perispírito. Ela tem capacidade de fazer quando ela tem capacidade de se unir. Principalmente, que eu estou dizendo, quando ela é molécula, é mais fácil de atingir lá. Esse campo promove interação entre matéria física e matéria perispiritual. Se o campo biomagnético físico for intenso, ocorrerá captura dos átomos perispirituais. Captura. Num processo de reencarnação, é uma captura. Mas isso é feito nas plantas, que as plantas também reencarnam. Só que nas plantas a gente usa o termo paligênese, que o Jorge André gostava tanto, paligênese. Ele tem vários livros até com esse nome, paligenesia, porque ele precisa capturar. E essa capturação é mais fácil fazer, como o Hernani mostra, em cima desse tamanho, dos tamanhos, por isso que as moléculas grandes as que regem lá, tá lá as proteínas, o ácido nucleico, tudo são moléculas grandes. Até mesmo para ela formar uma proteína, ela precisa de moléculas grandes. Os aminoácidos são grandes, aí junta e vai formando as proteínas. Ela precisa disso. Se o campo biomagnético do físico for intenso, ocorrerá a captura dos átomos perispiritual. Esta junção poderá ser estável. Se a matéria física, haveria possibilidade de encontrar um átomo perispiritual polarizado, capturado por átomos físicos. Ele está já chamando a atenção disso. A matéria física organizada, formada em forma de moléculas, esses átomos de moléculas melhoram as condições para polarização e captura dos átomos
astrais. Esse é uma das teses do Hernani, porque ele chama a atenção o seguinte, olha o que ele diz, ó, a vivificação da matéria, ele está chamando de vivificação, ou seja, a matéria agir quase como se fosse vida. E ele diz, deverá originar desses fenômenos de captura dos átomos perispirituais pelas grandes moléculas de matéria orgânica. Ele diz que é como se formasse isto. Captura, é como se desse vida àquela matéria perispiritual, que é matéria, mas ela vai ter vida. É como a energia vital, é como se fosse uma energia com vida. Mas a energia vital é diferente desse fenômeno aqui, a energia vital. A impressão que dá que a energia vital é como se fosse a matéria que, com o pensamento de Deus em cima da matéria, ela vivificou. Porque a energia vital, ela age como se tivesse vida. Por isso que confunde as pessoas, quer explicar a vida pela matéria. E o Hernani traz nesse trabalho dele, uma das teses dele é essa, que houve grandes discussões quando ele trouxe isto. A primeira vez que ele trouxe no livro o Corpúsculo Espiritual, e aí por causa do nome houve uma discussão, o Herculano Pires fez um livro condenando isso, e as pessoas demoraram para depois entender que o Hernani era um cientista fantástico. E o cientista, com aquele raciocínio de ciência, ele não está raciocinando, ele está raciocinando e trazendo experimentos, porque o Hernani era um cientista experimental, ele fazia experiências, ele deixou o modelo organizador biológico, é um trabalho fantástico do Hernani Guimarães. Os compostos orgânicos dos seres vivos são moléculas grandes, as proteínas são moléculas, peso molecular vai a milhões às vezes. O ácido nucleico também são moléculas grandes, vai todos. Os átomos perispiritual capturado por átomo físico. Aí vai dar a deformação perispiritual na polarização magnética. Como a gente falou, a polarização. Isso é um fenômeno muito interessante que o Hernani viu e que eu gostaria de falar. Porque, olha, quando os átomos perispiritual se aproxima da matéria física, encontra o átomo perispiritual, se aproxima da matéria física, encontra o campo biomagnético produzido pelos elétrons. Os átomos perispirituais têm 4 dimensões. Os elétrons perispirituais descrevem órbita hiperesférica. Ele tá girando, ele tem como se fosse 4 dimensões. Nós estamos na 3ª dimensão, é como se tivesse feito uma curvatura, a curvatura do espaço cósmico, e aí ele cai na 4ª dimensão. Por isso que ele diz, é como se fosse esférico. Mergulhado no campo biomagnético da matéria física, perde uma das 4 dimensões. Quando ele mergulha, ele perde uma das 4 dimensões. Os átomos. Os campos biomagnéticos, vários campos, tendem a aliar-se com os campos biomagnéticos da matéria física. É como se ele tivesse, porque onde tiver matéria física aqui, tem matéria perispiritual. Onde tiver matéria aqui, tem antimatéria do outro lado. Elétron aqui, elétron do outro lado. Próton aqui, próton do outro lado. Esse estudo da antimatéria é muito interessante, porque a antimatéria ela é muito rápida, mas ao mesmo tempo ela é como se estivesse na 4ª dimensão. Por isso que em muitas experiências dizem, viu o elétron e o elétron desapareceu. E quer explicar, das explicações que não é lógico, o físico não trabalha com ela, trabalha com o momento lá do Bogle. Mas na realidade, você pode dizer, é como se passa para a 4ª dimensão e você não vê. Você aparece e desaparece.
Ocorre também o alinhamento dos campos de spin dos elétrons perispiritual livre, porque tem muitos elétrons que estão livres e ele tem o movimento spin. Esse movimento spin também cria campos eletromagnéticos, vai criar campos. Os campos devido spin mais átomos, os campos dos spins mais átomos perispiritual, formando-se, polarizando biomagnéticos. O fenômeno de polarização biomagnética sofre atração entre os átomos perispiritual nas moléculas físicas, orgânica principalmente nas moléculas orgânicas. A deformação do átomo perispiritual, ele se deforma, porque como ele sai da terceira para a quarta, ele se deforma. Quando se deforma, ele fica, não é quarta dimensão, nem a terceira total. Ele apresenta uma pequena deformidade. Não se destrói, porque não destrói, mas ele deforma. E isso daí, o Jorge André estudou, não com o nome disso, de deformidade, ele estudou como o buraco negro lá do elétron. Ele estuda. E é como se dissesse, a informação vai daqui para lá, porque tem capacidade para atrair. De lá está atraindo, tem um campo atraindo, porque você tanto atrai para cá, como atrai daqui para lá. Nas moléculas grandes, você pode atrair o perispírito para cá. Mas quando o sujeito morre, essas moléculas vão ser destruídas. E, naturalmente, agora ele não vai ter essa força agora atrativa, porque ele não tem mais esse modelo organizador biológico ligado a esse corpo, ele vai todo ser atraído para o outro lado. E quando atrai com todas as informações adquiridas numa existência dessa, que ele vai adquirir. As plantas também adquirem experiência e vai passar para o outro lado. E não estou falando das experiências dela porque nós falamos lá atrás de outras aulas. O fenômeno de polarização biomagnética tendências do átomo perispiritual perder uma da dimensão. A deformidade do átomo perispiritual com a polarização fica muito semelhante ao átomo físico. Átomos perispirituais polarizados fica com propriedades físicas entre matéria e perispírito. Átomos perispiritual polarizado e deformado passa a ter propriedade física e perispíritica. Átomo físico unido a átomo perispiritual polarizado e deformado ganha desses últimos perispiritual propriedades. Então é como se a matéria aqui ganha-se propriedade lá do perispírito, mas o perispírito também ganha propriedade que passa daqui para lá. A matéria física vivificada. O exemplo que o Hernani chama muita atenção é do vírus. Ele chama a atenção do vírus porque o vírus realmente é muito interessante, o vírus, porque o vírus ele pode ficar muito tempo no estado inanimado e de uma hora para outra ele pegar. E o vírus pegar uma manifestação de vivências. E o vírus, ele tem corpo, ele tem perispírito, ele tem corpo etérico, ele tem ácido nucleico, esse material tem cristais, e ele também tem átomos, tem elétron, tem girado. Então o vírus é quase... O André Luiz chama a atenção disso, que o vírus é quase como se estivesse iniciando a vida, o vivente ali através do vírus. Embora os cristais, tem estudo imenso de cristais, nós até falamos umas 2 vezes aí sobre cristais, que também os cristais apresentam uma disritmia ali, que fica parecendo um campo eletromagnético. Também dos cristais, mas os cristais agem por ressonância. Então o que acontece? O vírus é como se ele precisa
ainda de encostar em um corpo para ele poder habitar, uma célula para ele poder habitar. Mas o vírus, ele, de uma hora para outra, ele toma o caminho da vida e vai começando as suas experiências. O que eu fico impressionado é que o Allan Kardec, quando estudou lá atrás, lá no livro A Gênese, do Allan Kardec, ele pergunta sobre a vida. Diz: tem a vida hominal, animal, plantas. E os espíritos dizem para ele: olha, é que vocês conhecem, mas tem muitas outras vidas que vocês não conhecem ainda. E não deu o nome, mas pouco tempo depois descobriram as bactérias, fungos, os vírus e assim por diante. Mas eu acho interessante porque ele já estava chamando a atenção lá. Então nós não sabíamos, imaginar 163 anos atrás, a gente não sabia que existia bactérias, vírus, não existia nada disso. Agora hoje nós já temos uma série de informações, mas na matéria é a mesma coisa. Na matéria, quando você pensava a matéria, como é a matéria, e os espíritos disseram: olha, a matéria vai tendo, cada vez vai diminuindo, vai tendo partículas, até tem matéria que você não vê porque você não percebe, mas é matéria. É matéria criterciada, seus sentidos não estão. E ele não deu o nome. E o tempo depois é que passa, é que vai descobrindo essa série de partículas que tem dentro do átomo, do núcleo lá do átomo, e cada vez abre um leque de grande entendimento. Então a matéria e o espírito são as duas causas que começam tudo no universo. A causa primária é Deus, que vai produzindo o princípio inteligente, o princípio material, que vai se unir e começa esse caminho. O princípio espiritual tem domínio sobre o princípio material, mas o princípio espiritual, ele age no princípio material de tal forma que a matéria parece ter vivificado. É como se ela tivesse vida. Por isso que confunde as pessoas que estudam a matéria e quer olhar a vida como se fosse expressão da matéria. E na realidade a vida é a expressão do princípio inteligente. E aí a planta, você entender a planta, o corpo dela, mais uma série de manifestações dela que você só vai entender na hora que estudar o princípio inteligente das plantas. Então esse trabalho do Hernani, eu ainda vou trazer mais coisas, porque o Hernani, essa deformidade que ele apresenta do eletro é algo fantástico, porque é o corpo aqui biomagnético aqui que está influenciando o corpo biomagnético lá, o átomo lá, e formando o corpo biomagnético, e esse corpo biomagnético às vezes ele fica numa transição aqui entre terceira dimensão e quarta dimensão, e é como se deformasse. Por isso que o Hernani chama como se fosse buraco negro. Ele atrai essa deformidade, que ele já está quase na quarta dimensão, mas não está entre terceira e quarta, é que ele atrai as informações que vêm aqui no campo bioelétrico, eletromagnético daqui da planta, indo na direção lá do corpo espiritual. Naturalmente, quem primeiro vai receber isso é o corpo etérico, e essas informações ele vai passar lá para o corpo perispiritual. Lá no corpo perispiritual ele tem outros caminhos para a gente falar. O assunto dessas 3 aulas agora foi meio complexo, mas é importante que eu fale sobre isso, porque senão dá a impressão que eu estou em cima de misticismo. Mas na realidade, quando eu falo do princípio inteligente das plantas, eu estou trazendo discussões que nós podemos acalentar com os conhecimentos da ciência atual, da física, da química, da biologia, da física quântica, e muitas são hipóteses, outras não são hipóteses, são informações já resolvidas. Mas é preciso, às vezes, a hipótese, e eu trago essa hipótese, o princípio inteligente das plantas, e vocês vão ver que mais rápido do que vocês pensam, os nossos grandes cientistas da botânica vão estudar o princípio inteligente das plantas e vão ficar impressionados, porque o que eles conhecem não é nada
comparado com esses conhecimentos que tem do perispírito, do corpo mental, do corpo espiritual. Do perispírito já temos bastante material, do corpo etérico tem bastante material já para essa discussão. Do corpo mental em diante, a discussão ainda precisa de mais alguns esforços científicos. Nós temos muitas informações, às vezes espiritual que tem conotações de ciência. Como quem se interessa por esse lado, eu aconselho ler, por exemplo, o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Traz bastante conteúdo que agora, depois de 60 anos, a ciência começa a ver que ele tinha razão. Esse material é imenso, mas Deus guarde vocês, boa sorte nessa série Princípio Inteligente das Plantas. Eu ainda vou voltar a esse assunto agora de uma forma mais didática, porque eu sei que para muitas pessoas é difícil entender quando se fala da física, apesar da física que eu estou falando é física simples, mas assim mesmo para quem não conhece a física simples tem suas dificuldades. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso com essa série Princípio Inteligente das Plantas.